Olá pessoal do canal Xtrade, tudo beleza? Como que foram de operações? Acredito que foram bem. Falei com o pessoal da mentoria ontem, estão todos em positivo. Fecharam outubro positivo, novembro positivo, dezembro positivo, quem participou os 3 meses. Quem participou só novembro fechou em positivo e dezembro irá fechar positivo também, dentro do setup Multiplique, tá bom? Bom, hoje eu não operei o setup Multiplique porque eu tive que sair. Então o que eu fiz? Eu fiz um trade hoje, um trade de abertura. Quando tiver mais inscritos no canal, eu vou ensinar esse trade de abertura aqui no canal. Mas tem que ter mais inscritos também. Esse trade, eu fiz um trade um pouco mais longo, com o alvo aqui, ó, nessas linhas aqui, ó. Eu entrei nessa verde, eu ia sair nessa verde, tá? Só que o seguinte, se vocês repararem, o alvo ele não pegou e também eu tive que sair. Então, quando ele bateu aqui, ó, 135 pontos, eu protegi minha operação. Protegi a operação, coloquei o stop aqui na entrada e ele começou a subir e eu fui colocando. Nesse trade eu peguei 70 pontos. O objetivo meu era aqui em cima, tá? O objetivo era aqui em cima. O que eu quero comentar com vocês é que assim, ó, mesmo você tendo um setup que te diz que você tem um alvo de 200 pontos, de 300 pontos, de 500 pontos, cara, a operação que andar acima de 100 pontos, 150 pontos, você tem que proteger. Você jamais vai deixar voltar uma operação que atingiu acima de 100, 150 pontos. 100, 120 eu já boto no zero. E daí se for para 150 eu já boto lá no 30, 50 pontos. Porque você tem que proteger. Porque é o seguinte, todos nós, todo o pessoal da mentoria que está utilizando o setup Multiplique, nós estamos no início. Então a gente trabalha com um contrato, às vezes com 2 contratos, às vezes com 5 contratos, às vezes com 10. Tem gente que trabalha até com 50 contratos. Só que sempre que eu faço um trade, eu imagino que esse trade está sendo realizado com 100 contratos. Então assim, ó, se você estiver operando com um contrato só, você tem que imaginar que esse um contrato é 100 contratos. Porque a responsabilidade do trade é a mesma. Você tem que ter um gerenciamento e não importa o financeiro nesse momento. Porque o método funcionando, você vai chegar a 100 contratos. Você vai trabalhar com 100 contratos, que é o objetivo de todo mundo para se manter no mercado, para a gente viver de mercado. Então, para a gente viver de mercado, nós temos que fazer trades corretos, com um método bom e sempre se prevenindo, mesmo com um contrato. Então, sempre que você estiver numa operação, mesmo com um contrato, você opera imaginando que fosse 100 contratos. Então, numa operação dessa, onde o alvo era 200, 300, 400 pontos, não importa, você bateu 100 pontos, você vai proteger a operação. Não importa. Olha só, aqui, vamos olhar aqui no gráfico. Aqui, ó. Bateu 130, voltou tudo. Voltou tudo. Voltou. E daí voltou a uns 50 negativos, 50 pontos, 100 pontos negativos. A operação voltou a 100 pontos negativos. Aqui eu já estava fora, tá? A minha operação foi bem no início. Aqui eu já estava fora, porque eu tive que sair hoje. Então, 100 pontos abaixo. Nesse ponto aqui, ó, a gente não sabe se ele ia continuar para baixo ou para cima, certo? A gente não sabe. Agora você imagina com 100 contratos, você amargando 100 pontos negativo aqui, sendo que você já tinha 100 positivo aqui. Não pode deixar acontecer. Aqui, ó. Depois, obviamente, ele foi para cima. Depois de que horas? Às 10h30 só. Você vê uma hora depois, ele subiu mais 220 pontos. Poderia até atingir o objetivo, sair com mais pontuação, porém, você ia ter que proteger de qualquer forma. Não ia esperar, porque vai que acontece isso aqui, ó. E se ele faz isso daqui que ele fez aqui, ó? Se o trade anda assim, a gente não sabe. Então assim, ó, imagine sempre
sem contratos. Se ele faz isso aqui, ó, se nesse ponto aqui ele tivesse feito isso, ele não fez, mas poderia ter feito, certo? Poderia ter feito. Nesse momento aqui eu já não estava mais acompanhando. Não sei como é que estava lá fora, não sei como é que estava o dólar, não estava acompanhando. Mas e se nesse ponto ele viesse para cá? Por isso que todo trade que eu faço, eu imagino sem contratos. Não importa se esteja com 1, com 2, com 5 ou com 10. Tá? Imagine sempre 100. Aqui, ó, foi protegida a operação, saí no positivo, depois voltei agora às 11 horas, vi o que aconteceu isso aqui, que quase chegou lá e voltou e beleza. Aqui eu fiz só uma entradinha aqui no simulador, dentro do método Multiplique. Hoje eu não operei o método, porque como eu já falei, tive que sair, e vou fazer o replay de mercado. Já tive olhando com o gráfico parado, se não me engano, não sei se foi 100%, mas acima de 95% de acerto hoje tivemos. Vou conversar com o pessoal da mentoria, tem muita gente que eles me dão o feedback, mas o pessoal está muito contente. E para quem quiser saber mais sobre o setup Multiplique, mande um e-mail aqui na descrição do vídeo. O setup tem a mentoria junto, fala comigo todos os dias por WhatsApp, por telefone, final de semana, quando você estiver estudando. E também dentro do setup já tem o gerenciamento de trade para o longo da vida até você chegar a 100 contratos. E também tem o gerenciamento de risco para você saber o quanto você vai perder. O nosso setup é o menor stop que existe no mercado. É o menor stop que tem. O nosso stop aqui, eu tenho visto, nosso stop, o pessoal quando leva stop é R$50 e olha lá, tá bom? Então é o setup com o menor stop que tem no mercado, tá bom? Querendo saber mais, mande um e-mail para mim. Um abraço. Outra coisa, não sei se amanhã vai ter bolsa. Eu tive olhando no calendário, tá um pouco confuso. Me parece que vai ter. Se tiver bolsa, estarei aqui amanhã novamente. Se não tiver, até o ano que vem, tá bom? Um abraço a todos, tchau, tchau.